Abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura dos versos de número 23 a 27. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar silenciosamente. É um texto já bastante conhecido dos irmãos, com toda certeza. Nós iremos lê-lo agora e eu peço por gentileza aos irmãos que após nós lermos esse texto, os irmãos possam permanecer com sua Bíblia aberta para que nós possamos passar a exposição desta mensagem. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero convidar os irmãos a fecharem os seus olhos, curvarem as suas cabeças. Nós iremos nos dirigir ao Senhor em oração mais uma vez, suplicando a Ele a bênção da iluminação do seu Espírito. Ó Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. O Senhor nos concede, ó Deus, a graça de podermos nos reunir aqui em torno da Tua Santa Escritura para, ao ouvirmos estas palavras, ao meditarmos nestas palavras, sermos edificados, ó Deus, pelo Senhor mesmo. Nós cremos que a Bíblia é, de fato, a revelação escrita do Senhor destinada à sua igreja, ao seu povo. É a palavra do Senhor, ela é inerrante, infalível, toda suficiente, para revelar-nos o ser do Senhor, ó Deus, conforme revelado no Teu Filho Jesus. Ó Deus, e tendo lido aqui estas letras, estas palavras, que não seja mais uma leitura qualquer, que não sejamos tolos, Senhor, de tratar este livro como mais um livro qualquer, mas, ó Deus, que ao nos depararmos com as verdades contidas neste texto sagrado, que o Teu Santo Espírito nos leve, ó Deus, a sofrermos as transformações poderosas que o Senhor, por meio da Tua palavra, pode operar em nós. Ó Deus, para que nós sejamos mais parecidos com o nosso Salvador, para que nós possamos, ó Deus, amar e servir, assim como Jesus nos deu o exemplo sobre como devemos amar e servir. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor, encarregado dessa tarefa, e tenha misericórdia dos meus irmãos que aqui estão para ouvir a palavra do Senhor. Que tudo o que for falado aqui seja para a edificação do Teu povo e, ó Deus, em primeiro lugar, para a glória do Teu nome mesmo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje é dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados. Igreja com alguns faltantes até, talvez tenha gente que tenha se aventurado aí a pagar caro por um jantar em dia de culto. Mas é um dia muito significativo para os casais em especial. E eu fico pensando sobre como a experiência de fazer uma viagem em um cruzeiro talvez seja uma experiência um tanto importante para casais, né? Um tanto significativa.
Imagine só os casais que têm condições de fazê-lo, talvez até alguns irmãos aqui já tenham tido essa oportunidade, a beleza, né, de poder entrar em um navio, navegar pelos mares, conhecer lugares diferentes. Eu fico imaginando que para muitas pessoas isso pode ser uma experiência e tanto, entretanto para mim não. Bárbara está me olhando ali porque ela sabe que eu falo que nem mesmo se nós tivéssemos condições, eu nunca iria me dispor a passar por algo do tipo. Tenho medo, muito medo, irmãos. Medo de água demais, assim, de mar, ver aquela imensidão, não saber o que está debaixo ali. Nas poucas oportunidades que tive oportunidade de ir com a Bárbara, com a minha esposa, à praia, eu fico vigiando ela para que ela não vá muito para longe. Falo assim, não, fica aqui mais perto, senão o negócio pode te levar para lá, não sei o que tem ali debaixo. Eu sei que é algo aterrorizante para mim. Eu fico apavorado de poder pensar isso. Então a Bárbara já sabe, sem chance, isso não vai acontecer, a gente nunca vai fazer essa viagem. Isso já está acordado entre nós. As vezes em que eu viajei de avião, as poucas vezes em que eu senti medo é quando eu olhava pela janela e só via água embaixo. Eu costumo brincar com a Bárbara que eu preferia que o avião caísse na terra e explodisse do que caísse na água e eu tivesse ainda alguma chance de sobreviver, porque eu não queria ter que passar por tal experiência. Agora, imagine só você em um cruzeiro romântico, ou você mesmo sozinho, pode fazer essa viagem também, saber como é a experiência, estando dentro daquele navio ali, sendo acometido por uma tempestade. Este é um dos meus medos também. Se você já viu algum vídeo na internet da tempestade em alto mar e de como aquilo balança aqueles barcos, eu acho que você devia compartilhar do mesmo temor que eu tenho, de não se aventurar nessas coisas. Não é seguro. Esse negócio está fadado ao fracasso, não dá para funcionar. É exatamente um cenário tempestuoso como este, o cenário que nós podemos perceber e contemplar aqui neste texto. Jesus, juntamente com seus discípulos, está à margem do Mar da Galileia, intentando atravessar o Mar da Galileia. Ele, então, juntamente com os seus discípulos, entra ali no barco e eles sofrem com a presença de uma grande tempestade, com a ocorrência de uma grande tempestade. E as tempestades, irmãos, elas têm poder para poder nos provar. Elas têm poder para, em especial, provar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Este episódio narrado aqui no texto em que nós lemos, ele se encontra presente também nos demais evangelhos sinóticos, em Marcos e também em Lucas. Entretanto, a ordem dos acontecimentos registrados aqui em Mateus, ela não é a mesma ordem conforme a gente pode encontrar nos demais evangelhos, ali em Marcos e Lucas. Mateus, de um modo todo peculiar, ele organiza os acontecimentos em seu evangelho de maneira tópica e não de maneira cronológica. Então, seria melhor para nós aqui, para entendermos o contexto, tomarmos como base aquilo que é relatado em Marcos e Lucas. Se nós tomamos como base aquilo que é relatado naqueles evangelhos, a gente pode perceber que Jesus ele havia tido um típico dia cheio em sua agenda. Era mais um dia agitado no ministério terreno de Jesus. Jesus ele havia se dedicado durante todo o dia, durante muito tempo, a ensinar a multidão que o seguia por meio de parábolas. Então, ele proferiu para aquela multidão parábolas, explicou aquelas parábolas para aquela multidão, e ele fez isso às margens do Mar da Galileia. E agora, Jesus, com o fim de escapar daquela multidão, de ir para longe, ele dá ordem aos seus discípulos para que eles passem para outra margem do mar. E que melhor lugar, irmãos, para ficar livre de uma multidão agitada que o seguia constantemente do que no meio do mar. Jesus então dá ordem aos seus discípulos para que eles possam
seguir viagem rumo a outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Genezaré, ele fica situado entre Israel, a Cisjordânia e a Jordânia. E ele tem um comprimento de 20 quilômetros e algo em torno de 13 quilômetros de largura. Na verdade, o chamado Mar da Galileia é um lago muito extenso. E este lago ele está a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. E é um lago cercado por uma zona montanhosa. Então, um fenômeno bastante comum que ocorria no Mar da Galileia é que, em algumas ocasiões, o vento que vinha das zonas desertas, ele acabava criando um efeito de túnel por causa das montanhas, e quando este vento ele descia para as águas que estavam mais embaixo do que habitualmente deveriam estar, estes ventos eles acabam gerando com facilidade tempestades muito violentas, inesperadas. Estes ventos eles fazem com que subitamente as águas elas passem de um estado calmo e tranquilo para um estado de agitação furiosa. Isso aqui era o suficiente para que qualquer embarcação pudesse ver-se no meio de uma tormenta perigosa. E foi exatamente isso o que aconteceu com Jesus e com os seus discípulos. Foi exatamente este fenômeno que eles experimentaram em sua viagem rumo à outra margem do Mar da Galileia. Entretanto, ao contrário do que se possa pensar, a tempestade enfrentada por Jesus e pelos seus discípulos, ela não surgiu, irmãos, por força do acaso. A tempestade enfrentada por Jesus e os seus discípulos, ela não surgiu também pela ação e pelo poder de Satanás. Mas essa tempestade, ela surgiu pela providência divina. Através desta tempestade, o Senhor queria pôr à prova a fé dos discípulos de Cristo Jesus e queria também revelar a natureza divina de Jesus aos seus discípulos. O que nós vamos aprender com este texto aqui é que esta tempestade, irmãos, ela tem poder para nos revelar quem Cristo é e para pôr à prova a fé dos discípulos. É exatamente isso que nós podemos ver. Verso de número 23 e 24. Preste bem atenção. Nós vamos ver nestes primeiros versos que esta tempestade, ela revela a natureza humana de Jesus. O texto que nós lemos aqui, ele se inicia com um relato de Jesus a entrar em um barco juntamente com os seus discípulos para que eles pudessem atravessar o Mar da Galileia, para que eles pudessem chegar à outra margem. Então o texto vai dizer no verso 23 o seguinte: então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. O barco em que eles entraram aqui, se nós formos estudar um pouco mais a fundo esta passagem, e a palavra traduzida do grego para referir-se ao barco ou a esta embarcação, a gente vai perceber que este é um barco de pesca possivelmente grande. Grande o bastante para poder comportar 12 pessoas ou mais e uma grande safra de peixes, uma boa safra de peixes. O texto ele vai continuar e vai dizer que este barco, que esta embarcação em que estavam presentes Jesus e os seus discípulos, viu-se em meio a uma terrível tempestade. É o que vai dizer o verso de número 24. Vai dizer assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. O que se esperava que viesse a ser uma viagem tranquila, uma viagem sossegada, para poder
fugir da agitação da multidão que seguia Jesus, agora rapidamente se torna um pesadelo terrível. Aquele barco está sendo varrido, lançado de um lado para o outro pelas ondas daquela tempestade. Este barco pesqueiro, alagado por estas ondas, ele foi convertido em um brinquedo em meio à fúria daquela tempestade. Entretanto, o verso 24 continua e vai dizer que, mesmo em meio a esse cenário aterrorizante, o que Jesus fazia? Jesus dormia. Imagina só, o barco balançando, sendo varrido de um lado para o outro, água entrando ali. Os discípulos, marinheiros até certo ponto experientes, fazendo ali o que podiam fazer, sem muito sucesso. E Jesus fazendo o quê? Dormindo. Algumas versões dizem que Jesus ele dormia profundamente. E esta declaração acerca da ação de Jesus em meio a esta tempestade, ela nos mostra de maneira explícita a natureza humana de Jesus. Jesus, como era comum em seu ministério terreno, ele havia tido um dia longo, um dia agitado, como eu disse para os irmãos, um dia cheio de trabalho. E quando ele intenta atravessar, para poder se distanciar, para poder fugir da presença da multidão, atravessar o mar da Galileia, Jesus ele aproveita o trajeto para poder descansar um pouco, para poder repor suas forças. Possivelmente estava exausto, possivelmente estava exaurido, não tinha condições de nem mesmo sofrer com a tensão de uma viagem que por si só podia ser perigosa por causa das circunstâncias em que eles estavam viajando. Eles foram viajar aqui possivelmente de noite, já estava escuro. Então já não era uma viagem totalmente tranquila, mas Jesus ele aproveitou esse trajeto para poder descansar um pouco. Isso nos mostra aqui, irmãos, que Jesus ele era plenamente homem. Ele era totalmente identificado fisicamente com o ser humano. E ele demonstrou isso ao mostrar a sua fragilidade e ao demonstrar a sua necessidade de recuperação de suas forças. Mas aí a gente se pergunta como que alguém poderia dormir em condições como essas? Como alguém poderia dormir em uma situação tão aterrorizante como aquela? Mesmo o homem mais exausto, o mais cansado, o mais fragilizado, ele certamente haveria de sentir ali a força das ondas varrendo o barco de um lado para o outro. Entretanto, mesmo com o rugir dos ventos, mesmo com o estrondo das ondas atingindo o barco e o fazendo balançar, Jesus ele permaneceu em sono profundo, sem se preocupar com a tempestade. Esta aqui, irmãos, é, sem dúvida, uma expressão perfeita da humanidade de Cristo Jesus. Uma fadiga humana vivida de um modo divino. Para Jesus não era difícil cair em sono profundo, irmãos, mesmo em meio àquela circunstância. Porque a sua confiança no Pai Celestial era uma confiança inabalável. Jesus sabia que o seu tempo não havia chegado. Jesus sabia que ele não estava à mercê do acaso. Aquelas ondas não iriam levar a sua vida. Não iriam interromper o projeto redentor de Deus, o plano redentor de Deus. Pelo contrário, elas tinham um lugar especial
como vindas da providência divina para poder demonstrar mais uma vez o seu poder para os seus discípulos e pôr à prova a fé daqueles que o seguiam. No Antigo Testamento, a capacidade de dormir tranquilamente é sempre tida como um sinal de fé no poder protetor de Deus. Se nós formos, por exemplo, ao Salmo de número 3, no verso de número 5, nós veremos o salmista dizendo assim: deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. No capítulo seguinte, no salmo seguinte, Salmo 4, verso 8, o salmista vai dizer assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O que nós temos aqui, irmãos, é uma fadiga humana vivida de modo divino. Jesus exausto, homem, a descansar, mas plenamente confiante na provisão do seu Pai Celestial. O texto vai seguir nos versos 25 e na parte A do verso de número 26. E aqui nós vamos ver que a tempestade, esta tempestade, ela põe à prova a fé dos discípulos. O texto ele continua com o relato dos discípulos agora em meio à tempestade. Visto que a tormenta ela crescia em fúria, os discípulos, ainda que fossem marinheiros experientes, ainda que tivessem ali alguns artifícios para poder controlar a embarcação, eles apelaram para Jesus em busca de socorro. E, meus irmãos, quem não teria medo em meio a uma tempestade no mar? Quem não iria temer o risco iminente da morte, com as ondas arremessando o barco de um lado para o outro? O que os elementos da natureza foram incapazes de fazer, o clamor angustiado dos discípulos fez. Eles acordaram Jesus. Eles atrapalharam o sono de Jesus, o descanso de Jesus. Veja o que diz aí o verso de número 25. Diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Senhor, salva-nos, perecemos. Estes homens, estes discípulos, irmãos, haviam presenciado eventos o suficiente para que eles pudessem saber que Jesus ele não era um homem comum. E diante de uma situação tão terrível, tão adversa, eles recorreram a Jesus. Eles sabiam que de alguma forma Jesus podia fazer alguma coisa para salvá-los. Esses homens já haviam testemunhado Jesus curando enfermos. Eles já haviam testemunhado Jesus expelindo demônios com a sua autoridade. Eles haviam sido ensinados, ouvido as palavras de sabedoria de Jesus. Eles sabiam que não era um homem comum. E a declaração destes discípulos, o clamor destes discípulos, revela em algum nível uma fé, uma confiança que sabia que Jesus podia fazer alguma coisa por eles. Mas, ao mesmo tempo, o clamor desses discípulos revela que a fé deles não era uma fé de fato pautada na realidade de quem Cristo era. Esses discípulos ainda não haviam compreendido diante de quem de fato eles estavam. Isso fica claro com a declaração final do verso 27. Quando eles, admirados, eles olham para Jesus e dizem assim: quem é este? Quem é esse homem?
se em algum nível eles já haviam experimentado, tido provas do poder de Deus em Cristo Jesus, em um nível superior, o medo deles se sobrepunha a essa confiança. Então o texto vai seguir e vai dizer na parte B do verso 26, Jesus acorda e diz: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Tímidos aqui, que em uma tradução mais correta, irmãos, significa covardes. Por que vocês são covardes, homens de pouca fé? Jesus não estava aqui, irmãos, repreendendo os discípulos porque eles haviam o incomodado, haviam atrapalhado o sono dele. Ele não repreendeu os discípulos por o acordarem. Matthew Henry vai dizer isso em seu comentário. Ele vai dizer que ele não os repreendeu por o incomodarem com suas orações, mas por se perturbarem, mas por o perturbarem com o seu medo. O fato de que os discípulos podiam clamar a Jesus por ajuda revela que eles acreditavam que ele pudesse fazer alguma coisa. Ou pelo menos eles esperavam que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Mais do que os outros, eles haviam testemunhado de perto. Eles andavam com Jesus. Eles haviam tido provas do poder de Jesus. Então, em algum nível, eles acreditavam que Jesus podia salvá-los. Mas a repreensão de Jesus aqui, ela não é contra o ceticismo destes discípulos em sua habilidade de não confiarem que ele poderia fazer alguma coisa. A repreensão de Jesus aqui, ela vai de encontro ao medo daqueles discípulos, ao medo em que eles estavam mergulhando, ao medo que sobrepunha a confiança deles de que Cristo poderia salvá-los. Eles haviam falhado, irmãos, em perceber que Jesus ele havia sido levantado por Deus para realizar a obra messiânica. E sendo esta a realidade acerca de Jesus, ele não poderia morrer em uma tempestade enquanto o trabalho dele não tivesse sido feito. O problema da fé destes discípulos é o problema de que ela de fato não estava pautada na realidade de quem Cristo Jesus é. A falta de fé deles não era tanto na habilidade de Jesus de salvá-lo, mas era uma falta de fé em Jesus como o Messias, como alguém que não poderia ter a sua vida tomada por uma tempestade, como se estivesse à mercê daquela tempestade, ou como se não tivesse o controle sobre aquela tempestade. A gente vivencia isso em algum nível nas nossas experiências religiosas, irmãos. É o que tem gente que chama de fé na fé. Muitas vezes as nossas demonstrações de fé são só a repetição, a declaração de alguns jargões positivistas. Nem sempre são o eco de uma relação experimental com o Cristo da fé. Nem sempre são a evidência de que nós, de fato, o conhecemos e confiamos nele. Esses discípulos aqui haviam tido provas do poder de Jesus, mas eles ainda não sabiam quem era Jesus. E por isso eles são repreendidos por ele. O texto vai seguir na parte B do verso 26, e aqui nós vamos ver que esta tempestade
ela não somente tem o poder para revelar a natureza humana de Jesus e pôr à prova a fé dos discípulos, mas esta tempestade, ela revela a divindade de Jesus. O texto vai seguir na parte B do verso 26. E logo após a repreensão de Jesus aos seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, o texto: e levantando-se Jesus da popa do barco, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Na tradição grega, na mitologia grega, os personagens ali da mitologia que detinham algum tipo de poder sobre os elementos da natureza, normalmente eles eram retratados como deuses ou como semideuses. Na tradição judaica era algo semelhante. Entretanto, na tradição judaica, uma tradição que é uma tradição monoteísta, o poder sobre os elementos da natureza, o poder para acalmar o mar, os ventos, as tempestades, era um poder que somente o próprio Deus tinha. Na tradição judaica, na história do Antigo Testamento, a gente vai ver exemplos como, por exemplo, o exemplo do profeta Elias, que orou ao Senhor para fazer cessar a chuva e para fazer cair a chuva novamente. Mas o poder exclusivamente sobre os elementos da natureza era de fato um poder de Deus. É isso o que a tradição judaica cria, é isso o que a Escritura nos fala no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no Salmo 107. Este é um dos salmos e um dos textos bíblicos veterotestamentários em que nós podemos ver isso. Salmo 107, versos 23 a 32. Nós vamos ver aqui o salmista exaltando o Deus que salva de todas as tribulações. Salmo 107, 23 a 32 diz assim: os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Verso 29, fez cessar a tormenta e as ondas acalmaram. Somente Deus tinha poder sobre os ventos e os mares. E esses homens aqui conheciam o Antigo Testamento. Talvez não fossem os mais sábios, os que mais conhecessem, mas eles sabiam que eles estavam diante de algo que até então eles nunca haviam contemplado. Tim Keller vai dizer que as ondas elas se sobressaem, mas Cristo é muito mais aterrorizante do que elas.
E nós vamos perceber isso. Eles estavam atemorizados, eles estavam aterrorizados com a tempestade, mas quando eles veem Jesus dando ordem aos ventos, ordem à tempestade para que cesse, e ela então cessa imediatamente, eles então ficam maravilhados. E eles são tomados de temor. E eles ficam ainda mais aterrorizados. Porque a realidade, irmãos, é que Jesus, ele aterroriza muito mais do que a fúria das tempestades. Aqueles homens estavam diante de Deus. Eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, o soberano, que é o Senhor da natureza, o Criador de todas as coisas. A tempestade, ela tem poder para poder provar, para revelar a divindade de Jesus, e é o que nós vemos aqui neste texto. Este texto tem implicações para nós cristãos, irmãos, e para a fé que nós professamos. Nós repetimos aqui, juntamente com o pastor Paulo e com as crianças, que fé é esta confiança plena no poder que Cristo tem para salvar-nos, que Deus tem para salvar-nos em Cristo Jesus, no poder que Ele tem. Mas isso implica necessariamente, irmãos, em que nós conheçamos de fato aquele que é o alvo da nossa fé. Não existe uma experiência genuína de fé sem que haja uma experiência genuína de conhecimento de quem Cristo é. E isso só é possível por meio da proclamação do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que Deus quis, Deus escolheu, por meio da loucura da pregação, salvar os seus eleitos. Para que eles conhecessem, para que eles contemplassem o Deus homem, o Messias, o Filho de Deus, o único que pode conduzir os homens à salvação. O único que pode conduzir a nossa embarcação às margens do porto que nós desejamos atracar nele. Não existe experiência genuína de fé sem que nós de fato conheçamos a Jesus. Estes homens ainda não o conheciam plenamente, por isso não podiam confiar plenamente neles. Mas esta aqui, irmãos, não era a maior tempestade que esses discípulos iriam enfrentar e assistir. A palavra de Deus, os evangelhos vão narrar que quando chegou o tempo de Jesus, ele foi preso, ele foi acusado e injustamente condenado, ele foi açoitado e escarnecido, e ele foi morto por causa dos nossos pecados. E que tempestade era essa para os discípulos? O mestre deles, aquele em quem eles confiavam, mesmo que de maneira ainda débil, fraca, aquele que eles esperavam que fosse o escolhido de Deus para conduzi-los à redenção, agora ele está morto. E esses homens vacilaram, irmãos, mais uma vez. Vacilaram na fé deles, mais uma vez.
Mas o Evangelho vai nos narrar também que este mesmo Cristo, Senhor da natureza, que fez cessar os ventos e que fez abaixar o ímpeto dos mares, recebeu também poder de Deus para poder dizer à morte que ela não poderia ter poder sobre a vida dele. Este mesmo Cristo pôs a morte em seu lugar, fez cessar a fúria da morte, fez cessar o ímpeto da morte, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia e mais uma vez mostrou-se agora aos seus discípulos, mas não como antes, agora em um estado glorificado. E agora aqueles homens podiam ver, eles podiam contemplar. E se eles se sentiram atemorizados, maravilhados com o poder de Cristo para fazer cessar a tempestade, imaginem agora diante de Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. A fé desses irmãos, ao longo de toda a história do Novo Testamento, ao longo de toda a história da igreja, ainda foi alvo de tempestades. Ainda sofreu com a instabilidade e, por causa dos efeitos do pecado, a sua falta em confiar no Senhor como plenamente eles deveriam confiar. Mas ela já não era uma fé posta em alguém que eles não sabiam exatamente quem era ainda. Elas já não eram mais uma fé posta em alguém para quem eles olhavam e diziam: quem é esse homem? Eles agora sabiam quem era aquele homem. Eles agora sabiam quem era Jesus. O Evangelho é um convite, irmãos, para que nós conheçamos a Jesus e então possamos plenamente confiar nele. O Evangelho é uma confiança para que nós, é um chamado, o Evangelho é um convite para que nós possamos contemplar o cumprimento do plano redentor de Deus em Cristo Jesus, para que então, ao conhecermos, nós possamos plenamente confiar nele. E quando nós fizermos isso, quando nós formos capazes de demonstrar uma fé que é fruto desta experiência de quem de fato conhece o seu Redentor, então, irmãos, poderão vir os ventos, poderão vir as tempestades, eles poderão sacudir o nosso barco de um lado para o outro, mas nós saberemos que aquele que venceu a morte tem poder para fazer cessar os ventos, cessar as tempestades, e que ele haverá de nos levar seguros rumo ao porto da cidade celeste. Que o Senhor nos ajude, aumente a nossa fé e que tenha misericórdia de nós.